governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que a palavra de hoje deve ser recebida como um aprendizado. Deve ser recebida como uma desconstrução, às vezes, da maneira, dos sistemas e das culturas aonde nós possamos ter sido inseridos e aprendido. Eu, de fato, creio que nossas saídas requerem mais atenção, cuidado e sabedoria do que as entradas. Porque na realidade as saídas são as sementes da nova temporada. Guarde o que eu estou te falando, a tua saída é a semente da nova temporada. A primícia de uma nova história pode ser o último dia da sua história anterior. Eu vou repetir isso para você que normalmente tem tanta ansiedade para entrar no tempo novo, que esquece, que atropela, que não dá atenção em como você deixa relacionamentos, em como você abandona situações, pessoas, denominações. Eu vou repetir isso para você, a primícia de uma nova história pode ser o último dia da tua saída. O último dia da tua saída de uma estação pode ser que seja colhido por Deus como a semente da tua nova temporada. E a pergunta que eu te faço é: como foi a qualidade da sua semente de saída? Qual foi? O Deus que abençoa a tua saída é o Deus que abençoará a tua entrada. Como foi tua saída? Como você encerra relacionamentos? Como que você encerra ciclos? Tem pessoas que deixaram de falar comigo sem nunca terem falado no meu rosto. Por que pararam de falar? Eu não sei. Pessoas que um dia me disseram que me amavam e de repente hoje não tem nenhum tipo de relacionamento e eu não sei o que aconteceu. Não há uma maturidade nem de se chegar e dar oportunidade para um pedido de perdão. Nós desconhecemos na prática o que a Bíblia nos apresenta a respeito de Jesus. João capítulo 10, 9 diz assim, João relatando a frase de Jesus, Jesus se expressa e diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Irmãos, parece que tem alguns textos que passam adormecidos diante dos nossos olhos. Eu já cansei de ver em círculo de intercessão, de oração, qual é o pedido que está lá? Fulano de tal pedindo para que Deus abra uma nova porta. Eu nunca vi alguém falar assim: ó, queria pedir para que Deus me ajudasse a fechar a porta antiga. A gente não está nem aí para a estação passada. Os nossos olhos é: Senhor, abre a nova porta. Agora deixa que eu fecho a passada. Deixa que eu fecho, que eu quero fechar do meu jeito. Agora aqui Jesus fala o seguinte: eu sou a porta. Então não é com a pessoa, não é com a empresa, não é com a denominação, não é com o teu ex-patrão, é comigo que você trata quando você encerra e quando você inicia. Quando você coloca a mão na maçaneta, você não está virando simplesmente um instrumento que vira uma página na tua história. Você está tocando a Jesus e está falando assim: olha, eu estou encerrando em ti e estou recomeçando em ti. Será que nós conseguimos entender a seriedade de Cristo? Porque Ele não é só a porta da salvação, Ele não é a entrada para a salvação, Ele é a saída do Egito. É por Ele que você sai, é por Ele que você entra. Por isso que Ele é um Deus de entrada e um Deus de saída, porque existem protocolos até para sair. Ou você acha que Deus não podia ter arrancado o povo do Egito depois da escravidão da noite para o dia? Podia ou não podia? Mas tem protocolo. Vai lá, conversa com o faraó, dá oportunidade para aquele cabeça dura se arrepender. Fala para ele que vai vir uma praga.
10 vezes. Por quê? Porque Deus tem protocolos de saída. Mas nós não queremos saber de saída quando estamos diante de uma nova estação. Não me fale do que eu tenho que fazer com o meu passado quando eu estou diante de uma oportunidade futura. Só que assim não é com Deus, meu irmão. Deus não vê a sua vida como um monte de ciclo que se encerra. Ele está vendo, construindo uma história. E o fechamento de um ciclo é a semente do novo. Está tudo conectado. Apocalipse 22, 13 diz assim: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e sou o fim. Do que? De tudo. Da história, da vida, da salvação e da tua vida e dos teus ciclos. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Quando você entrou na crise que você está vivendo, eu sabia e eu sei o dia que você sairá dela, porque eu sou princípio e fim, me detenho na tua entrada e na tua saída. Ele se tornou na minha vida princípio e fim. Teve uma época que eu conhecia Jesus de gostar dele, mas teve um momento que ele se tornou a minha vida. Hoje eu não consigo conceber, iniciar nada que não nasça em Cristo. Eu não consigo conceber na minha vida, fazer nascer algo novo que não venha de Cristo. Eu não consigo conceber na minha vida, fechar uma porta, através da minha vontade. Eu entendi com tanta força essa realidade, que eu passei um mês para tomar uma decisão entre duas situações que eu tinha que escolher. Porque eu teria que dizer não para um e sim para o outro. Esse mês todinho agora, de setembro para outubro, eu falava com o apóstolo L quase todos os dias: apóstolo, o senhor ainda não me deu clareza. Eu preciso fechar uma porta, eu preciso abrir a outra, mas eu preciso que a porta que eu fecho seja fechada através do protocolo que o Senhor deseja que eu feche. E eu nunca tive tanto entendimento disso como eu tenho hoje na minha vida, irmãos. Eu não estou falando para você de um textozinho que eu vi na internet. Eu estou falando de algo que eu fui ministrado no meu espírito com muita intensidade. O que é conhecer Jesus como entrada e saída. As pessoas iniciam relacionamentos porque estão afim. Do mesmo jeito que iniciam, terminam. Os casamentos hoje não têm valor algum, porque as pessoas não entendem que entrada e saída, início e fim está em Cristo. O jeito que você termina algo manifesta o quanto de Cristo você porta. O jeito que você inicia algo, você iniciou em Cristo, você está vivendo dentro dos protocolos e do padrão que Cristo tem para a tua vida, ou você não ouve ninguém e faz do teu jeito. E pelo fato de você vir à igreja e apresentar o teu jeito, você fala assim: Deus abençoou o que eu estou fazendo. Não, Deus não abençoou o que você faz, Deus abençoou o que Ele faz. O que nasce nele, o que começa nele, o que termina nele. Eu não consigo imaginar começar alguma coisa hoje a partir de uma vontade própria, sem que o Senhor não esteja presente nisso. Ele é início e fim de todas as coisas. Ou quem você acha que foi que encerrou a antiga aliança? Quem encerrou a antiga aliança? Jesus. Quem iniciou a nova? Jesus. Deus não poderia ter mandado Gabriel encerrar a antiga aliança, porque Gabriel não é início e fim. Agora, como Jesus encerrou a antiga aliança? Como Jesus encerrou todo um período de 4.000 anos da história? Ele falou o seguinte: ó, Moisés, Josué, essa cambada aí, ó, agora o negócio é comigo. Foi assim que ele encerrou? Olha, aquele povo lá tudo filisteu, agora eu sou o cara. Ele saiu criticando, atacando a antiga aliança. Falou que agora aquilo ali está tudo velho, hein? Eu sou a nova estação. Como foi esse encerramento? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, 17.
Como Jesus encerra um período tão importante da história e inicia o período que nós chamamos de estação da graça, que até hoje é o período que governa a realidade das nossas vidas. Muitos de nós ainda não sabem como viver nessa nova estação inaugurada, porque ainda não encerrou em si mesma a estação que Jesus já encerrou. Então mistura graça com lei, é uma bagunça. Jesus já fechou uma porta, mas ele fechou com a categoria de Jesus, né? Mateus 5,17, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Repita comigo, cumprir. Fim para Jesus é cumprimento. Fim para nós, aí não quero nem saber, para Jesus é cumprimento. A palavra cumprir no original, utilizada aqui no Evangelho de Mateus, é a palavra pleroa. Essa palavra significa preencher, completar, consumar. Então aquilo que você chama de fim, Jesus fala assim, consumado, cumprido, completo. Quando Jesus põe fim a algo, ele completa o que era necessário para que possa se iniciar algo novo. Ele não deixa nada em aberto, ele não deixa nada incompleto, ele não deixa a porta entreaberta, ele fecha, porque para ele fechamento é plenitude. Para você fechamento é o quê? Quantas pessoas carregando um caminhão de bagagem do passado, de situações mal resolvidas, porque não sabem fechar portas, estações, relacionamentos, porque estão tão preocupadas com a entrada que ignoram a saída, que desprezam algo que para Deus está no patamar igual. De novos começos são como nós terminamos os anteriores. Em todo ciclo, em todo fim de ciclo, em toda história que se consuma, existe um cumprimento profético. Então por isso o fim é tão importante, porque não tem fim para Jesus se não houver cumprimento de algo. Se a estação não se completou, não se tornou plena, não se cumpriu, ela não está encerrada. Nós não estamos habilitados a uma nova sem cumprir a antiga. Mas eu já comecei e não encerrei a outra. Você está que nem Adão, comeu da árvore que não podia, saiu andando achando que estava vivo, mas já estava morto. Você pensa que está vivo, mas você já está morto. Porque alguém que conduz a sua vida a partir da sua vontade própria não tem vida de Deus, não tem vida zoe, não tem vida no Espírito, é conduzido pela alma, pela vontade. Há um aprendizado em cada estação que nos habilita para um tempo novo. Existe uma etapa a ser completa, e muitas vezes nessa etapa a ser completa, a ser consumada, ela vem acompanhada de dor, ela vem acompanhada de humilhação, ela vem acompanhada de sofrimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara em nos explicar que a dor é pedagógica, que a humilhação nos faz assemelhar a Cristo. Mas nós, quando recebemos como se fosse assim, a oportunidade de Deus para nos ensinar o caráter de Cristo, e alguém vem e nos humilha, ao invés de nós orarmos e falar, Senhor, me ensina a reagir em Cristo, nós falamos assim, eu queria oração, irmãos, porque o diabo está furioso, porque o diabo não é o diabo que está te humilhando não, meu irmão. Quando a Bíblia fala que em Deuteronômio, que Deus fez o povo passar pelo deserto, fala assim, Deus os humilhou, para provar o que estava no seu coração, e os fez passar dificuldade. A humilhação na nossa vida é um processo que vem de Deus, porque nos aperfeiçoa, nos refina, nos ensina. Eu vejo pessoas que não crescem, porque não sabem completar etapas, porque não sabem encerrar ciclos, não compreendem de fato a palavra que diz que todas as coisas cooperam, e todas as coisas são as coisas que aparentemente são ruins para nós, mas também cooperam. Para qual propósito? De Cristo ser revelado em nós.
Eu não poderia te falar de Cristo como fim de ciclo se eu não tivesse aprendido através de processos dolorosos que de fato ele é fim e ele é início ao mesmo tempo. Agora, quando nós começamos a ver a vida e as estações através das nossas feridas abertas, que nós nunca damos tempo para que se cicatrizem, nós entramos numa nova estação, e aquelas feridas abertas é o que dita o nosso testemunho do passado. Você já viu gente falando de ciclo que ficou para trás quando é uma pessoa ferida? É só ataque, é só crítica, é só maldição, são pessoas maldizentes, porque fazem a partir de ciclos que não foram fechados. Só que, meus irmãos, sem cruz não há ressurreição. A cruz, ela marca um antes e um depois, não só na história, mas nas nossas vidas. Ou eu escolho voluntariamente aprender com o mestre, que nos ensinou, através do sofrimento, da dor, a encontrar vida. Ou nós vamos continuar presos nas nossas vaidades e no nosso egoísmo, julgando, criticando e maldizendo tudo aquilo que não acontece do jeito que nós gostaríamos. Hoje existe uma total falta de compreensão na própria igreja sobre protocolos de início e fim. Quantas vezes você já viu alguém falar sobre início e fim? A gente não vê, não se ensina. É por isso que o povo evangélico é um povo nômade. Eles ficam numa denominação até que sejam corrigidos, e daí mudam para outra. Nunca encerram ciclos. São poucas as pessoas, sem generalizar, são poucas as pessoas que percebem em Deus que uma etapa foi encerrada, que sabem chegar diante dos seus líderes e falar assim: um tempo se encerrou, estou indo para uma nova, você me envia para essa nova etapa, você me libera para essa nova etapa. São pouquíssimas as pessoas que fazem isso. Olha, sou grato pelo tempo que tive aqui, sou grato pelo que aprendi até aqui, mas o Senhor tem me apontado um novo caminho, o Senhor me libera. Nós somos especialistas quando nós estamos cansados de algo em pedir para Deus algo novo, mas nós não somos gratos e nem pedimos para Ele, para que Ele feche os antigos. Como eu disse, nós queremos entrar pelas portas que Deus abre, mas sair pelas que nós fechamos. Sabe por quê? Porque o jeito de Deus nos confronta. Se a gente for sair do jeito que a gente quer, é mais simples para a gente, porque o jeito que Deus quer é você chegar diante daquele patrão que você acha que está te oprimindo, e ao invés de ir no advogado e pedir as contas, você fala assim: olha, queria agradecer pelo tempo que eu tive aqui. Eu me lembro, meus irmãos, quando eu fui trabalhar, eu morava em Campinas, quando eu fui trabalhar, eu me lembro do primeiro emprego meu, primeiro dia de trabalho, o sermão que o meu pai me passou por telefone, falando assim: olha, você faça assim, você trate assim as pessoas, você trate os funcionários dessa maneira, você não pensa que por ser engenheiro você vai tratar servente de obra diferente, você respeite, agradeça a oportunidade que estão te dando, chegue pontualmente, não exija nada, você está indo para aprender. E eu me lembro quando aquela etapa se encerrou e eu fui, então uma outra empresa maior lá em Campinas me contratou. O discurso do meu pai foi o dobro do primeiro. Agora você vai lá, foi o teu primeiro, você vai agradecer por tudo que te fizeram. E naquela época o cara não tinha me registrado, e eu falei assim: pai, será que ele vai pagar para mim os meus direitos? Você nem abra a boca para me falar isso, sai de lá e agradeça pela oportunidade que você teve. Eu aprendi com meu pai, irmãos, a honrar e valorizar a oportunidade que me foi dada, o jeito que me trataram. E depois, tendo a oportunidade de dirigir uma empresa com mais de 500 funcionários, você vê a ingratidão nas pessoas. Pessoas que eu convivi às vezes dentro do ambiente de igreja, que no momento a oportunidade foi dada, mas quando a dificuldade vem as pessoas esquecem. Eu me lembro de uma menina que começou a trabalhar com a gente na empresa, que ela era faxineira, e daí a gente olhava nela, de repente
eu olhava com tanto carinho aquela menina que eu falava assim, cara, será que não dá para ela fazer uma coisa melhor? Ela tem capacidade. Daí a gente começou a pôr ela para fazer serviço de banco. Daí ela começou a ir bem no serviço de banco. Eu falei, o que você tinha vontade de fazer na vida? Aí eu sonhava ser advogado. Eu falei, vou pagar para você uma faculdade de Direito. E a gente começou a pagar a faculdade de Direito para ela. E eu ficava feliz da vida de ver aquela menina que era uma faxineira e crescendo, estudando Direito, começando a trabalhar com os processos. Sabe como essa menina foi embora da empresa? Por justa causa, foi pega roubando. Sabe, a pessoa que entrou, que recebeu tudo de oportunidade, não sabe sair. Não sabe sair. Hoje eu falava sobre isso de manhã. Quem estava sentada na primeira cadeira era a pastora Zelinda. Ela falou assim, apóstolo, como que eu iria ouvir essa palavra se eu tivesse feito algo diferente contigo durante o período que a gente trabalhou junto? Eu não teria onde enfiar minha cara hoje. As pessoas não sabem sair. As pessoas acham que a sua justiça própria é maior que a justiça de Deus. Você sabe o que faz de um homem rico através de investimentos? Alguém que gosta de investir, por exemplo, em bolsa de valores, como que fica rico? Sabendo entrar e sabendo sair. Se você não sabe a hora que você entra e você não sabe a hora que você sai, você quebra a cara. Esse ano teve uma janela de oportunidade, mas as pessoas que vão para sem entender entrada e saída, aventureiros da economia, os caras quebram a cara, hein, Gil? O cara pega um momento, daí entrou no começo do ano, todo mundo falando de ações, de repente vem o Covid, destrói tudo. Daí neguinho não sabe o que é saída, vai correndo e tira tudo, perdeu todo o dinheiro, não espera recuperar, porque entrada e saída tem a ver com tempo de cumprimento. Como nós não sabemos esperar tempo se cumprir, quando dá os 10 minutos que a gente fala assim, não aguento mais, você não espera mais. É que nem Saul, sabe quando vou ficar esperando Samuel chegar aqui? Eu mesmo vou matar esses bichos aqui. Para Deus não é assim não. Deus, olha para quem está lá e fala assim, Deus é detalhista. Ele presta atenção em cada detalhe de como você entra, de como você sai, de como você trata com situações. O mesmo funcionário que está reclamando de um dia de salário atrasado, um dia pode ser patrão, e pode entender o que é a dor de alguém que tem que pagar e não tem recurso no dia. Sabe o que faz uma pessoa ter uma carreira profissional sólida? Saber entrar e saber sair. Ou você acha que no mundo empresarial, diretores, donos de empresa não conversam? Eu me lembro um engenheiro que nós tivemos numa obra que me deu muito problema. Quando entrou era uma bênção. Eu era a maior referência da vida dele. Quando eu saí nem vi o cara embora. Tanto problema que ele deu. Um mês depois esse cara estava apertado financeiramente. Procurando emprego no mercado, foi cair numa empresa lá de São Paulo. Falou assim, vou sumir daqui de perto, né? Foi lá para São Paulo. Primeiro dia da entrevista, o cara de São Paulo ligou na empresa e falou, queria falar com o Cristiano. Eu atendi o telefone, fulano de tal está aqui, falou que trabalhou com você. Sabe, irmãos, as pessoas acham que você pode encerrar as coisas de qualquer jeito e fica tudo bem. É evidente que eu, sabendo que aquele rapaz estava precisando, mesmo ele me causando mal, eu não falei mal dele pro cara que queria contratar. Mas às vezes a gente não entende porque que a nossa vida é uma oscilação tremenda, é um monte de altos e baixos. Nós não sabemos respeitar fim de processo. Nós não sabemos ser humilhados e ficar quieto. A gente foi criado num momento da história onde a gente acha que a gente tem muito direito, onde filhos querem conversar com pais de igual para igual, onde filhos espirituais não honram seus pastores. Não honram, o que eu estou falando não é de bajulação, não, estou falando honrar com a sua obediência. Sabe o que faz uma jornada cristã vitoriosa? Não é como você começa, é como você termina. Paulo falou isso. Quando ele terminou a carreira,
e guardou a fé. Quando Deus cria todas as coisas, Ele termina a conclusão de algo, então Ele fala assim: viu Deus que era bom. Por quê? Porque concluiu. Quando chegaram diante de Jesus, falaram assim: bom mestre. Ele falou: não me chama de bom, eu ainda não fui para a cruz, eu ainda não completei. Lembra que fim para Jesus é completar? Você não pode me chamar de bom, porque eu não tem nada de bom em algo incompleto. Não tem nada de bom em algo incompleto. E quantos de nós, quando nós olhamos para as nossas vidas, é um monte de copo pela metade, incompletos. Incompletos porque os ciclos que Deus nos permite viver, a gente nunca permite que Ele encerre, a gente queima etapa. Nossos problemas com entrada e saída não são circunstanciais. Pessoas e fatos são só gatilhos que disparam essa dualidade interior que carregamos. De pessoas que não têm uma identidade em Cristo e por isso apontam seus problemas para coisas, fatos ou pessoas. Hoje, os dias que nós vivemos, as pessoas elas não são divididas entre assuntos similares. É tão louco o que a gente vive que as pessoas são divididas entre opostos, em coisas antagônicas. Então você vê uma sociedade que é pressionada pela realidade de um corpo padrão. As mulheres são massacradas com isso, um padrão de beleza quase inatingível. Ao mesmo tempo que a mulher moderna tem esse padrão de beleza inatingível, ela está sempre postando uma fotinho comendo no restaurante gourmet, numa comida diferenciada. A comida, vai no mercadinho que tem lá em frente do Taubaté Shopping, de coisa natural. Você compra 3 produtos lá, é 500 pau. Daí, o que o mundo quer? Que você seja extremamente dentro dos padrões, mas coma tudo do melhor e poste as fotos de preferência. Você imaginou a gente exigir do Jefão, o cara que faz hambúrguer, carne, olha, você tem que fazer essa comida tal. Agora iniciou o negócio de estrogonofe, estou fazendo jabá para ele, depois tem que mandar um para mim de presente. E Jefão, olha, só que o padrão do homem moderno tem que estar, você tem que fazer crossfit, tem que estar sarado. São duas coisas opostas. Agora, aquilo que parece uma brincadeira tem um fundo muito sério nisso. Outro assunto, né, do feminismo. Não, a mulher tem que ter os seus direitos, a mulher tem que batalhar. Daí o símbolo da mulher moderna é aquela mulher que é uma alta executiva, que está com aquele terninho magra, elegante, bonita, que trabalha o dia inteiro. Mas essa mesma mulher, que é pressionada pela sociedade para ser esse padrão de mulher de sucesso, ela também deseja uma família da propaganda da Doriana. Então ela quer ter a roupinha, ela quer ter o sucesso profissional, mas ela quer chegar em casa e ver os filhos bem arrumados, a comida na mesa, tudo. Não sabe fritar um ovo. E daí passa o tempo e você vê que você caiu numa armadilha, que na verdade é impossível, que você estava em duas coisas antagônicas. Vai chegar um momento que você tem que saber fechar um ciclo da sua vida e iniciar outro. Vai chegar um tempo que você vai ter que priorizar. É muito complexo você dar a mesma ênfase a todas as áreas na sua vida, e você só percebe isso quando o tempo passa. Quantos, na época que eu me converti, eu participava da DONEP, que era uma associação de empresários cristãos, como eu aprendi com aqueles homens mais velhos, homens com 60, 70 anos que testemunhavam e falavam assim: se eu pudesse voltar atrás, eu tinha arrancado o tempo que eu dediquei a trabalho e a negócios, para dedicar tempo ao que hoje eu entendo que de fato tem valor, que é a minha família. Meus filhos cresceram, eu não vi crescer. Meus filhos tiveram problemas, eu não tive perto para tentar ajudar. Os conselheiros dos meus filhos se tornaram os amigos do mundo, porque eu não tinha tempo. Isso é a realidade hoje, e nós somos pressionados por isso. E aonde a gente chega com isso? O que nós de fato alcançamos com isso?
Porque nós não sabemos dizer não, nós não sabemos encerrar da maneira correta. Nós vamos sendo empurrados por um modismo que a gente não sabe interromper, porque nós não sabemos encerrar situações. Essa busca pela performance, essa busca pela aparência, essa incapacidade de lidar com entrada e saída, com início e fim de ciclo, se estende para tudo na vida, inclusive para crises. Hoje a gente está vivendo, eu acho que uma das maiores crises da história, uma pandemia de nível mundial, que abalou o mundo, mas infelizmente agora é um período que nós estamos saindo, e tem pessoas que não sabem sair, entraram nisso, agora não conseguem sair, suas emoções foram atingidas de uma tal maneira que parece que não vão conseguir, entraram na arca, agora Deus está falando, sai, ah não, quero ficar aqui dentro, não, a arca foi por um tempo, perdem a capacidade de discernimento, de identificar, de dimensionar problema. Às vezes eu olho para pessoas que estão se aconselhando, e Deus tem me dado muita graça para que eu possa me ver no lugar do outro. Eu não trato nenhum problema como pequenininho e falo, você não sabe o que é problema. Não é assim. Mas eu vejo que tem pessoas que não sabem dimensionar problemas, que chamam de problemas coisas que na verdade são muito mais psicológicas, falta de uma estrutura emocional firmada em Cristo, então tudo se torna problema. Tem um psicólogo que eu estava estudando sobre isso, que ele fala assim, que a frase mais problemática dessa geração é, eu preciso de. As pessoas agora, elas são pressionadas por isso. Você vai conversar com alguém, eu estou angustiado, por quê? Porque eu preciso muito de um carro, eu preciso muito me mudar de cidade, eu preciso muito me casar, e a frase é eu preciso. E daí esse psicólogo falava assim, quando você pergunta para a pessoa, então fala, me explica a frase eu preciso. Não entendi a pergunta. Não, você precisa ou você quer? Há uma diferença grande entre você querer e você precisar. Quando você põe essa pergunta, você desmonta 90% das frases que nós falamos, eu preciso. Aquilo que você fala que você precisa, na verdade você quer. Porque o que você precisa, você tem. Mas o que te angustia é o que você quer, não é o que você precisa. Então a gente chega a uma conclusão que o nosso problema é um problema de natureza egoísta, não é um problema de necessidade. Jesus um dia se deparou com esse conflito em Mateus 6, 31 a 34, que a gente leu aqui nas ofertas, ele falou sobre isso. Não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Isso é o que a gente precisa. E daí o que a gente quer vai ser acrescentado. Não se preocupem com amanhã, o amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Nós só temos uma necessidade, é adentrar o reino de Deus, porque quando a gente entra nesse lugar, esse lugar é um lugar de provisão. Preste atenção, eu preciso saber entrar no reino, porque no reino eu tenho o suprimento de todas as minhas necessidades. Para eu entrar no reino, eu tenho que sair do sistema desse mundo. Você está entendendo? Nós estamos falando de entrada e saída. Não tem como você entrar no reino se você ainda continua preso a um outro sistema que governa esse mundo. O fato de nós não entendermos entradas e saídas acha que a gente pode viver nessa dualidade constante. Eu não saí direito do mundo, por isso eu não consigo entrar também direito no reino. É uma quantidade de pessoas vivendo assim, imaturos espiritualmente, bebês espirituais, não crescem,
porque nunca fecharam a porta de uma realidade que viveram e querem viver uma nova. Então você vive com um pé cá, um pé lá. Essa é a história da mulher executiva, é a mesma coisa. Nós convivemos com dualidades porque não sabemos encerrar situações, não sabemos encerrar relacionamentos. Por que a gente fala de corte? A maior marca que um jovem pode deixar na vida de uma menina é a maneira que se encerra um relacionamento. Ou você acha que adolescente tem habilidade e sabedoria para encerrar relacionamento? Você já foi adolescente, meu irmão. Mas a vida é feita de escolhas. Tem adolescentes, tem jovens que podem ouvir o que seus pais falam e viver, e tem outros que podem fazer suas escolhas. João capítulo 3, versículos do 5 ao 10 diz assim: respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer tem um protocolo de entrada, irmãos. Você acha que você vir na igreja, começar a ouvir falar de reino de Deus, as coisas estão todas resolvidas? Não. Se você não nascer de novo não é dar uma melhoradinha na sua vida podre. Nascer de novo é simplesmente você entender que o que existe hoje tem que morrer. Se não houver isso, não tem como entrar no reino. O reino de Deus não entra a tua vontade própria, o reino de Deus não entra a tua justiça própria, o reino de Deus não entra a sua maneira de fechar a história, o reino de Deus não entra os seus direitos. É por isso que para fechar a porta com Deus é difícil. Você está contando que você vai pôr o teu patrão no pau e você vai orar e Deus fala assim, não faz isso. Eu não quero ouvir Deus, eu vou fazer do meu jeito. Porque na prática a gente não confia em Deus. Eu estou precisando desse dinheiro, esse cara foi injusto, a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça dos homens. Todas as vezes que eu fui orar para Deus por alguma coisa, Ele sempre me falou, abre mão. Conhecer a Cristo é aprender a perder, porque com Ele você não perde. Quando você aprende a perder para alguém, você caiu na mão do Senhor. É como se Ele falasse assim, perde aí que você vai ver o que eu faço para você aqui. Só que a gente não tem coragem de fazer isso. Eu não troco o que eu estou vendo por algo que é invisível. E aí que eu não entro no reino de Deus, porque o reino de Deus é invisível. As coisas visíveis são temporais, as invisíveis são eternas. João 3, 5 ao 10 diz assim, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel? E agora eu vou parafrasear Jesus, e não entende de entradas e saídas? Você é mestre em Israel, e você não entende que para você nascer de novo, você tem que morrer primeiro? Você é mestre em Israel, e você não entende que para você entrar na graça, você tem que fechar a porta da lei? É impossível compreender o que essa palavra fim significa se eu não estiver em Cristo e na realidade do reino espiritual que é o reino de Deus. Porque o fim no reino de Deus é cumprimento, é plenitude. Nas estações que nós vivemos, Deus não vê nossas estações como caos. Ele vê assim, se cumpriu um tempo, habilitou para um novo tempo. Quem não experimenta essa nova vida vai estar sempre dividido nos dois opostos, sob o governo de dois senhores. Porque eu falava nessa manhã, Mamon não só é um espírito que atua nas suas finanças, ele interfere no sistema que opera e que governa os teus pensamentos. Mateus 6, 24 ao 26, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um
e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe o que Jesus está falando? Essa dualidade que o mundo oferece é impossível no reino. Você não tem como ter as duas coisas, você vai ter que abrir mão de uma. Eu quero dinheiro, não tem jeito, você tem que querer Jesus e deixar que Ele te dê o que Ele quer te dar, é assim que funciona. Não, mas eu quero, então tá bom, você tem que escolher, não tem como servir a dois senhores. Eu estou falando contra ser rico aqui? Não, de maneira nenhuma. Eu só estou falando que a fonte da sua riqueza tem que ser o Senhor. Senão a fonte da sua riqueza vai ser a sua obsessão pela riqueza. E daí você acha que prejudicar os outros, nota fria, todas essas coisas podem ser permitidas para atender o teu objetivo. Mas eu fiz tudo certinho e quebrei a cara. Com Jesus você nunca quebrou a cara, você cumpriu um propósito. Não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto que vão comer, beber, os seus próprios copos, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Jesus está falando assim, olha, Mamon não opera só nas finanças, mas ele controla a sua forma de pensar. É essa frasezinha que fica soprando no seu ouvido, eu preciso. Precisa do quê? Você não está vendo que eu cuido da tua vida? É um sistema que alimenta a sua vaidade. Na verdade, o problema do nosso problema não é o problema. Olha que frase incrível para você pôr no Twitter agora. Daí você põe embaixo, apóstolo Cristiano, o problema do seu problema não é o teu problema. O problema é que o seu problema não é o teu problema. Agora eu falei assim. O problema é que no meio do teu problema, você não está preocupado com o problema. Você está preocupado com a sua reputação e com o que os outros estão falando do teu problema. Esse é o teu problema. Tua imagem diante das pessoas. Uau, o cara não é pastor e está passando... Cadê Deus na vida dele? As pessoas estão falando isso dele. As pessoas... Irmãos, o que importa é o que vão falar. Quando você está firmado em Cristo e você sabe o que Ele pensa a teu respeito. Agora, se todo mundo está te elogiando, meu irmão, e a voz do Espírito eu não aprovo o que você está fazendo, daí você está lascado. Você pode ter a aprovação do mundo inteiro, dentro de você sabe que você está reprovado. Esse sistema alimenta a vaidade, a reputação, a fama, o prestígio, o querer estar bem com todo mundo. E daí eu não sei por fim relacionamento. Tem relacionamentos que você tem que fechar a porta. Eu não estou falando de você se tornar inimigo, mas você tem que fechar a porta. Dentro de um protocolo divino você tem amizades que tem que ser encerradas. Vão deixar de ser amigos? Não, vão deixar de frequentar a sua casa, mas não vão se tornar seus inimigos. Mas é possível, em Cristo é. E sabe uma coisinha que Mamon também gosta de fazer no meio dessas coisas? É tratar com nosso ego. Então quando você já está meio assim fragilizado na carne, alguém fala com você, você pensa logo assim, quem é essa pessoa para falar assim comigo? Quem já pensou essa mesma frase? Essa frase é o mamonês. Quem é essa pessoa para falar assim comigo? Sabe que isso é o seu eu gritando quando você é humilhado por alguém. Eu me lembro, num momento bastante difícil que eu estava, e tinha uma pessoa que ela entendeu que um problema que ela estava vivendo era responsabilidade minha. E de fato não era. De fato não era. Mas ela encanou que era. E era um problema. Daí eu comecei a receber uma série de e-mails que depois se transformaram em ligações de todos os dias. Daí eu parei de atender um pouco. De repente eu respondia um e-mail, e ofensa, e humilhação, e tocava na minha vida com Deus, e tocava em todas as áreas que ela podia para me humilhar e para me ofender. Um dia
eu tinha ido ministrar numa igreja em São Paulo, eu estava voltando no carro, era um domingo. Daí eu vejo meu telefone tocar, era essa pessoa, que constantemente me humilhava. E eu já estava cansado, eu fiz uma oração rápida, tipo de Neemias, falei, Senhor, não aguento mais. O Senhor falou, atende, deixa ela te humilhar. Eu falei, que voz do inferno que é essa? Deixa ela te humilhar. Eu falei assim, eu estou pensando que o Senhor vai descer um anjo, me justificar e pôr fogo nela. Não, deixa ela te humilhar. E eu falei, mas o que eu falo? Pede perdão. Isso que eu estou falando foi numa fração de segundos, o telefone tocando. Eu falei, se eu atender eu vou ter que fazer isso. Mas pedir perdão, eu vou dar armamento para ela achar que ela tem razão mesmo. E daí aquela lógica, a razão contra o espírito. Peguei e atendi. Quando eu atendi não deu nem para respirar. Eu coloquei o telefone, quando ela respirou, eu peguei e falei assim, olha, queria te pedir perdão. Deu um silêncio do outro lado, eu continuei falando. Queria te pedir perdão, reconheço a minha responsabilidade nessa situação e eu vou lutar com toda a minha força para resolver isso. Você me perdoa, estou muito envergonhado e estou muito triste por ter causado esse mal a você. Irmãos, foi como se alguém pegasse um balde de água e jogasse numa fogueira. Eu quase que ouvi o som assim, psh, acabou a conversa. Eu tive que engolir aquela humilhação e ainda pedir perdão. Mas como eu aprendi naquilo, eu escrevi um capítulo no livro Poder da Ressurreição sobre o assunto humilhação. E sabe, irmãos, naquele momento, era um momento que eu estava muito fragilizado, apanhando muito, a situação era difícil. E hoje eu estou vivendo uma estação onde Deus está me arrancando desse lugar, onde Deus está me fazendo entrar num lugar novo. E essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. O apóstolo ele ia ter uma reunião importante, Paula, com um cara muito importante. Vou me resumir isso. De outra nação. E o apóstolo ele ia participar dessa reunião juntamente com o apóstolo Gustavo Lara. E eles me pediram, falaram assim, ó, faz um favor para a gente, de secretário. Só abre o Zoom, que a gente não sabe fazer isso. Abre a sala do Zoom, eu tenho uma conta lá no Zoom, porque eu dou o discipulado para o Aljava toda semana, eu tenho uma conta lá, eu tenho facilidade para usar o Zoom, que é pago, que tem mais tempo, né? Daí você abre a sala do Zoom para a gente? Eu falei, abro. Que horas? Ah, vai ser 2h30 dos Estados Unidos, vai dar 12h30 mais ou menos no Brasil. Eu falei, tá bom. Irmãos, 12h25 eu estava com a sala aberta. Pontualmente, tudo no jeito, preparado, com os textos que eles iam usar. Quando deu 12h29, o irmão entrou, o importante. Entrou, eu estava com o meu microfone mutado e o meu vídeo mutado. Daí ele começou, ô, alguém aí? Daí eu peguei, abri, falei assim, eu queria estar só de secretário, né? Mas eu falei, vou abrir aqui meu microfone, meu vídeo. Daí eu abri meu vídeo e falei assim, ô, irmão, tudo bem? Falei, ô Cristiano, cadê o pessoal? Falei, não, só estou aqui de secretário, eles me pediram para abrir a reunião, mas cadê eles? Eu falei assim, então, tipo assim, cara, quando ele falou cadê eles pela segunda vez, o tom já mudou. O cara começou a esculachar comigo, mas começou a me humilhar. Você está achando que eu tenho tempo para você ficar me fazendo esperar aqui? Você acha que eu vou ficar esperando você aqui? E eu não tinha nem o que falar, não era comigo a reunião. E daí começou, cara, mas o cara me humilhou. De repente, me manda uma mensagem, o apóstolo Gustavo, ô amado, eu ouvindo no WhatsApp e vendo o cara me xingar na tela. Ô amado, eu estou chegando no escritório. Daí eu peguei o WhatsApp e falei assim, apóstolo, não vai dar tempo de chegar. O irmão não tem tempo. E eu falei assim, de frente para o vídeo, ele me vendo. Ele falou, o que ele está falando? E ele xingava eu lá do outro lado. O que ele está falando? Eu falei, não, ele falou que já vai entrar. Eu falei assim, Gustavo, você não pode entrar pelo celular? Ah, irmão, o Gustavo é um doce. Eu vou entrar pelo celular. Daí o Gustavo entrou. Quando o Gustavo entrou, a cara dele estava assim. Ô, amado Gustavo. Cara, daí eu mutei meu vídeo, mutei meu som.
e fiquei remoendo aquele sangue fervendo aqui dentro. Sabe quando você fica assim, ó? Daí eu fiquei assim, né? Falei, o que eu estou fazendo aqui, apanhando de graça? O que eu estou querendo te dizer com isso? Que quando você está na fase de apanhar, parece que, não todos, mas parece que você entende isso. Quando você acha que aquela fase já se encerrou, fala, agora não, agora mudou. Ei, não tem nada. Daí o Senhor me falou assim, por que você está bravinho? A estação pode mudar, o princípio da humilhação é o mesmo. Recebe aí, recebe isso aí. Daí eu respirei, abri o vídeo, abri o som, participei da reunião. Quando acabou, todos se despediram. Ele falou, muito obrigado, Cristiano, o que tinha me xingado, pela gentileza de ter aberto aqui. Falei, agora na frente do apóstolo Hélio e do Gustavo, tudo bem, né? Mas falei, amém e tal, né? Daí desliguei, quando acabou tudo, eu chamei o apóstolo Hélio e falei, cara, você não acredita, o cara arrebentou comigo, porque vocês atrasaram. Daí o apóstolo Hélio começou a rir. Daí ele falou assim, eu vou te falar uma coisa, eu conheço esse cara, ele é uma pessoa de muita expressão nos Estados Unidos, na região dele, e eu sei quem é o filho dele é político, deputado, nos Estados Unidos, e ele criou o filho dele nessa rigidez que ele tratou você. Sabe por que ele tratou assim? Porque ele vê você como um filho, ele reconhece potencial na tua vida, e ele te tratou desse jeito. E isso para mim é um sinal de que Deus está gerando uma conexão entre você e ele, você vai ver. Bom, no dia seguinte, irmãos, eu recebi uma mensagem desse cara, desse irmão. Ô Cristiano, você entendeu o que aconteceu ontem, né? Pô, admiro você. E o cara, eu acho que ele não estava num dia bom na hora. Mas para mim aquilo foi uma lição poderosa. Foi como se o Senhor falasse para mim, ó, você está no período de saída de uma estação e entrada na outra. A humilhação continua. Continua pianinho. Continua quietinho. Deixa todas as vezes que te tratarem assim. Sou eu que cuido de você. Não abra a sua boca para se defender. Não mude o que você aprendeu no tempo da dor. No tempo de vitória. E eu vejo pessoas, irmãos, todos os dias. É o que eu falo para vocês, não é só em relações profissionais, quem trabalha com o público sabe o que é. As pessoas hoje se sentem no direito de xingar e ofender todo mundo. Eu não estou falando só nisso. Dentro de casa, o jeito que marido trata mulher, mulher trata marido, e daí a gente parece que perdeu a tolerância. Isso é excesso de eu. O excesso de eu faz essa vozinha de mamão, fala assim, o que está pensando para falar assim comigo? Está pensando nada, meu, fica pianinho, você está morto. Pode ser de um filho que te desrespeitou, que você não pode reagir da mesma maneira, senão, depois no momento certo, você chega e conversa. Pode ser com sua esposa, pode ser com uma pessoa na rua. A gente tem que aprender a engolir essas coisas e não reagir com o sangue fervendo. A humilhação faz parte do processo. Você não vê Jesus descendo da cruz e fala assim, eu vou dar um pau em todo mundo agora, mostrar quem que é Deus aqui. A gente quer fazer isso. Ah, é? Você quer ver Deus na minha vida? Um dia, tem tempo. Um dia eu estava expulsando demônio de uma pessoa no início da minha jornada, que eu passei pelo período da libertação. Hoje eu gosto mais de estudar de Cristo do que de demônio, mas teve uma época que os capirotos apareciam, a gente mandava embora. E daí chegou, eu estava numa reunião da Donep, e quando você começa a querer expulsar demônio, parece que você atrai, né? Eu estava numa reunião da Donep, acabou, chegou uma irmãzinha assim, frágil, magrinha, de óculinho, a Leila lembra disso. E daí falou assim, irmão Cristiano, você pode fazer uma oração por mim? Eu falei, posso. Pus a mão na cabeça da mulher, a mulher caiu dura. O óculos passou de um lado, não, perdão, vou voltar a história. Pus a mão na cabeça da mulher e orei e falei assim, ó, babá. Ela olhou para mim, quando eu terminei de orar, nossa, não senti nada, que oraçãozinha. Irmãos, eu fiquei tão indignado. Que mulher carnal, não senti nada, que oraçãozinha. Eu virei as costas para ela, falei, Senhor, isso é um demônio.
põe fogo na minha mão, ela vai ver se ela não vai sentir nada. Daí eu voltei e falei, posso orar por você de novo? Ela falou, pode. Eu não cheguei nem a encostar, ela caiu dura, puf. Eu falei, tá vendo? Vai, capeta. O óculos dela voou longe, ela estava endemoniada mesmo. Depois eu fui entender que a história era bem pesada. Mas parece que às vezes a gente quer tratar as coisas com Deus assim, você acha que aqui não tem Deus? Deixa eu... Não é assim? A gente quer mostrar. Isso é vaidade, isso é soberba, isso é essa natureza adâmica berrando dentro da gente. Você vai ver se não tem Deus na minha vida. Não tem que ver nada. Tudo o que acontece na nossa vida é para glorificar Deus, não é para glorificar a gente. Não precisamos provar nada para ninguém. Vamos ler junto Mateus capítulo 5, Mateus 5 do 38 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso aqui é a lei, né? Isso que eu falo, quando a gente está misturado na lei, a gente está até hoje assim. Vai ver, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém te ferir na face direita, oferece a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixa que leve também a capa. Se alguém forçar você a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Dê a quem te pede. Não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês se tornem filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que te amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos. A palavra perfeito aqui é teleios, que dá sentido de plenitude, completo, de cumprimento, como é o Pai Celestial de vocês. Amém? O padrão de Jesus é outro, irmão. O padrão do reino de Deus é outro. O padrão dos relacionamentos em Cristo são outros. Nós precisamos aprender a encerrar ciclos, ainda que isso venha requerer de nós perda e prejuízo pessoal. Cadê Deus nisso? Deus está exatamente sendo glorificado quando você aprende a perder por Ele, por consciência nele. Sabe por que nós não sabemos encerrar relacionamentos? Porque isso aponta para uma natureza egoísta que não sabe perder. Veja a futilidade dos términos de relacionamento de casamento cristão hoje. Quando eu aconselho o término do casamento, por que está terminando? É futilidade, tolice. As tolices são usadas como argumentos para divórcio. Não estou generalizando, tem casos sérios, mas tem muita tolice. E como que você acha que são os argumentos usados para romper uma amizade? Mais tolos ainda, para criticar o seu patrão, o seu emprego. Vamos ler. Não, antes de eu ler, eu quero só falar uma coisa para vocês. Enquanto eu estou falando isso, eu sei que você pode estar me ouvindo, e você reconheça o quanto você foi imaturo em algumas coisas. Mas isso não quer dizer que não haja ainda tempo de você acertar. Nós precisamos saber fechar ciclos, porque a falta de ciclos fechados na nossa vida impacta não só as nossas vidas, mas quem está à nossa volta, principalmente quando nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se você não fecha o ciclo,
se você não fecha a história da onde você veio, dos relacionamentos que você teve, de como era o teu padrão de vida antes de Cristo, você vem para a igreja e continua com eles, e eles se manifestam em algum momento, por causa de ciclos não encerrados. Eu já vi homem que atrasa o pagamento da escola das crianças, mas no lançamento do PlayStation, aí o bonitão estava comprando PlayStation. É uma criança de calça comprida, não soube fechar um ciclo na infância. Eu acho que porque não teve, porque o pai não teve condição de ter, agora o cara tem dinheiro, ele é um crianção, não tem tempo, a família foi jogando videogame. Ou marmanjo que joga videogame, não tem tempo para o seu filho, para a sua esposa. Essa fase já acabou. Será que com 40 anos de idade você não tem coisa mais importante fazer do que ficar jogando videogame? Sabe aquela pessoa que cresceu dentro da igreja, daí se converteu, o pai sempre falou assim, não pode beber, daí o bonitão resolve querer beber, agora que virou crente, daí faz roda de amigo e convida só crente, e daí quando você vê o ambiente que está sendo gerado, é um ambiente onde os filhos estão nascendo vendo os pais beberem, eles estão dentro da igreja com o comportamento do mundo, e toma cerveja, e toma vinho, não é um e não é dois, se excedem, porque estão trazendo um padrão de algo que não foi encerrado para dentro de casa. Você acha que você está muito bem resolvido, você vai ver quando seus filhos entrarem na adolescência. Um ambiente permissivo, sem contar do padrão das conversas. No mundo, era normal você se sentar, né? Carnalzão, o que homem fala no mundo, Tiago? Você não sabe, você é crente. Mas o que um homem, você tem clientes que não são. O que um homem conversa com outro homem, hein, Tiago? Eu pus ele numa fria que a Natália está do lado, a Vanessa não está aqui. O que um homem fala para outro homem no ambiente mundano? Qual é o assunto? Hã? Alguém ouviu falar aqui? Hã? Futebol, Tiago, pelo amor de Deus, Tiago. Pelo amor de Deus, Tiago. Vamos falar de futebol, então. O São Paulo ganhou do Palmeiras ontem, cara. O homem fala de mulher, e daí os bonitão estão aqui, chega no ambiente de trabalho, começa a falar, dá aquela risadinha amarela, é o crente agente secreto, ninguém sabe que ele é, então ele ri junto da piada. Daí o cara ainda cutuca ele, tá vendo aquela lá, olha lá, você pegava, o cara e fica lá com aquela cara de bobo, porque não sabe encerrar um ciclo, chegar no ambiente e falar assim, deixa eu te falar, eu me converti, cara. Esse tipo de conversa não faz sentido, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Não tem coragem de fazer isso. Daí chega para dentro da igreja, porque não tem coragem de fazer isso, vai para dentro de casa, convida o irmão da igreja, começa a beber dentro de casa e começa a conversa, porque o apóstolo, já pensou se a gente passava o apóstolo? E daí fica uma conversinha, que é o mesmo princípio da mulher do mundo mal resolvido, que está agora dentro de casa e não sabe pôr um basta e fala assim, vamos parar com essa conversa aqui, não está legal. A gente está se excedendo. Esse comportamento não serve para quem vive uma nova vida. Agora, como eu não sei encerrar ciclo, como eu não sei pôr fim em conversa, eu vou com essa cara de bobo, sendo conduzido por pessoas ou situações. Você sabe do que eu estou te falando. Tem gente que justifica bebida na Bíblia para se embriagar. Irmão, toma cuidado, viu? Tome cuidado. Tome cuidado principalmente com os exemplos que você dá. Tome cuidado, porque o maior árbitro que nós temos não é o julgamento das pessoas, é o Espírito de Deus em nós. Se você ainda ouve a voz do Espírito, pergunte para ele se ele está contente com o teu comportamento, com as tuas reuniões, com as tuas conversas. Pergunte para ele. E se você de fato, ouvindo essa palavra de hoje, fala assim, cara, eu pisei tanto na bola, eu estou envergonhado de mim mesmo por ver a maneira que eu fechei ciclos, o jeito que eu saí do meu antigo emprego, o jeito que eu tratei meu ex-patrão, o jeito que eu tratei o meu antigo pastor, o jeito que eu saí da igreja que eu pertencia, eu estou com vergonha. Sabe o que você faz se você está com vergonha? Tenha coragem de pedir perdão.
É assim que se encerra a estação em Cristo. Peça perdão, tenha a hombridade de pedir perdão. Saiba fechar a porta. Saiba viver o tempo que Deus tem para você, sem ficar trazendo as coisas do passado e comparar. Tem gente que Deus abre a porta para um tempo novo, o cara não para de comparar. O cara está na igreja hoje, nós falamos de paternidade de 5 ministérios. Não, mas é porque eu vim da doutrina tal. Meu irmão, você veio, agora você está aqui. Então, deixa Deus te ensinar a realidade que você está aprendendo. Eu tenho convicção, quando há 5 anos atrás o Senhor me falou assim: eu vou conduzir você por um processo de morte, eu tinha convicção que muitos entrariam junto. Por quê? Porque existe uma graça apostólica sobre a minha vida. E a unção apostólica é uma unção de pioneirismo. Por onde eu vou passando, eu passo na frente. Muitas pessoas sofreram processos similares aos meus depois do que eu entrei. Eu falo isso no Aljava, os caras têm até arrepio, os pastores falam: apóstolo, pelo amor de Deus, você tem que sair logo disso, porque a gente está tudo morrendo junto. E eu falo assim: glória a Deus. O que vem na vida de um pai, vem sobre os seus filhos. E o que eu estou falando para vocês, não é que seja melhor do que a morte, é tão poderoso quanto, mas Deus está me apontando um tempo novo. Deus está me falando que esse ciclo se encerrou. Sabe o que isso quer dizer? Que nós vamos viver muitas coisas grandiosas de Deus juntas. Mas você precisa ter atenção em como você vai fechar o ciclo atual. Você precisa tomar cuidado para não entrar nessa nova estação e deixar uma fresta de porta aberta para um passado que ficou mal resolvido. Por falta de pedido de perdão, por falta de gratidão, por falta de humildade, por falta de coragem de tratar as coisas que devem ser tratadas. Você já viu que tem situações que elas ficam mal resolvidas simplesmente porque a gente não tem coragem de tratar? Deixa ali, não está resolvida, mas está ali. Hoje é uma noite que Deus está te dando a oportunidade, e o Espírito Santo está falando com você, eu sei que está, de você olhar para a tua vida e falar assim: eu preciso fechar essas portas. Eu preciso encerrar isso, porque Deus está me colocando num tempo novo, e eu não posso entrar nesse tempo novo ainda com essas situações mal resolvidas no passado. O Deus que quer abençoar a tua entrada é o Deus que quer abençoar a tua saída. Do mesmo jeito que Ele é a porta de entrada para a nova estação, Ele é a sua porta de saída desse tempo anterior. Então a tua saída tem que ser do jeito dele, não do teu. Ah, mas eu não tenho vontade nenhuma de falar. Não tem a ver com vontade, tem a ver com o protocolo do Espírito. Ah, mas eu vou ser humilhado. Glória a Deus. Pensa num negócio bom que é ser humilhado. Pensa em algo que te ensina, que é didático, que é poderoso, que revela Cristo. É a humilhação. Vamos nos colocar de pé. Se foi contigo essa noite, se essa palavra falou com você nessa noite, o primeiro passo para se fechar ciclos é arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecado. Você sabe o que significa esse versículo? Sem arrependimento não há remissão de pecado. É que Deus não tem como perdoar quem não se arrepende. Então, se nessa noite você de fato se arrepende, olhando para as trapalhadas que foram feitas de situações mal resolvidas, encerradas na força do seu braço e não conduzidas pelo Senhor, esse é o momento de você se arrepender primeiro diante de Deus. Senhor, me perdoa pela minha vaidade, me perdoa pelo meu egoísmo, me perdoa por tentar conduzir as coisas do meu jeito, por eu tanto pedir uma porta aberta, mas não saber fechar a anterior. Isso serve para aluno em escola, relacionamento com professor, amizade. Sabe aquele carinha nerd que está sentado do teu lado na sala de aula? Pode ser seu patrão amanhã. Como que você trata ele? A gente não sabe fechar relacionamentos. Se nessa noite o Espírito te convence
que houve erro na condução de situações na sua vida, eu quero te convidar a dobrar o teu joelho onde você está. Se você pode, se você não tem nenhum problema no joelho e tal, se você puder e quiser, nesse momento fazer um momento de arrependimento, de oração seu com o Senhor, dobre o teu joelho onde você está. E nós vamos orar. Eu quero orar para que essa noite no Espírito seja uma noite onde Deus esteja fechando portas, Ele esteja fechando do jeito dEle. Essa seja uma noite onde Deus está fechando essa estação, porque olha, preste atenção, quando Deus fecha uma estação, Ele está te habilitando para uma nova. Deus tem algo novo para você, mas não tem jeito de você entrar nisso enquanto você não souber fechar direitinho o que tem que ser fechado, em gratidão, em honra, em humildade. Então feche teus olhos e fale com o Senhor agora. Se você tiver depois que pedir perdão a alguém, faça também. Pode ser um ex-patrão, pode ser um ex-namorado, uma ex-namorada, pode ser, sei lá, pode ser um ex-pastor. Não tem a ver com a pessoa, tem a ver com você e o Senhor. Você está sendo liberado para uma nova etapa. Você tem que fechar essa porta. Se dentro da tua casa, esse seu comportamento de não fechar a porta para o mundo está trazendo prejuízo para sua esposa, para os teus filhos, está fazendo você viver realidades que já tinham se encerrado de novo, fecha essa porta, se arrepende em nome de Jesus. Isso diz respeito à nova estação, isso diz respeito a um novo tempo. Ore, fale com o Senhor. Se você está com a tua esposa, se você está com alguém do teu lado, solte a mão dela agora. Agora é um momento só você. Eu quero que você feche os teus olhos e você sozinho, sem ninguém, deixe Deus tratar na tua individualidade, se há algo que você precisa se arrepender. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu tenho entendido, Pai amado, que entrar não é mais importante que sair. Eu já não sinto a dor de ter que deixar uma história para entrar uma nova. Eu sinto, na verdade, gratidão pelo tempo que a dor produziu uma revelação maior de Cristo em mim. Eu sinto gratidão pela cruz. Eu aprendi, Pai amado, que todas as estações em Cristo, elas são produtivas, elas cumprem, elas completam algo em nós. E que nessa noite os meus irmãos possam entender isso na mesma dimensão. Que haja, Pai amado, um arrependimento de histórias que foram interrompidas. Que haja um arrependimento por situações mal resolvidas. Que haja um arrependimento pela ingratidão do passado. Que haja perdão nessa noite. Pai amado, que o perdão, que a humildade nos habilite para um novo tempo. Fecha as portas que precisam ser fechadas da sua maneira, Senhor, e nos introduz num novo tempo, e nos introduz numa nova estação, não só como pessoas, como corpo, mas como igreja do Senhor. Que nós, como sonho de Deus, possamos entrar numa nova estação de pureza, de sensibilidade à tua voz, de santidade, de protocolos reais, de quem vive o teu reino, que sabe entrar e sabe sair. Um povo que sabe caminhar a segunda milha, um povo que sabe dar outra face. Eu declaro uma nova estação sobre a tua vida. Eu declaro o fechamento de um ciclo e o início de um novo tempo. De um novo tempo, de um novo tempo de vida, de graça, de favor. Que a bênção do Senhor venha sobre ti, sobre a tua família, sobre os seus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, de geração em geração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! É uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.